Salve, simpatias. Voltamos. Segunda aula da segunda-feira. Hoje a aula da tarde foi bem pesada, né? A gente estava discutindo a parte de receptores, geradores. Estamos basicamente encerrando o conteúdo de eletricidade. E, como desgraça pouco é bobagem, a gente começa a parte de eletroquímica hoje. Então, eletricidade ainda vai ser o nosso assunto pelas próximas 2, 3 semanas aí. Hoje a gente começa a parte de eletricidade, mas na química. Essa aula que a gente vai começar hoje é a introdução da parte de pilhas e eletrólises, que é um assunto que sempre cai. Tem ali sempre uma questãozinha de pilha na parte de química, né, especificamente, ou então eletrólise. A aula de hoje, ela é uma aula teórica, ela não tem, se você olhar na apostila, eu não sei exatamente que página é, depois alguém pode me avisar aí que página que é, na parte de química, que eu estou sem a minha apostila aqui. Ela é uma. Estão falando que página 151, né? Página 151. Obrigado. Ela é uma aula que não tem exercício de sala. Se você olhar lá na apostila, não tem exercício de sala. Ela é uma aula introdutória. Ela é pré-requisito para que a gente possa entender depois o conceito de pilha. O assunto de oxirredução, ele não é um assunto que caia isoladamente. Dificilmente você vai ver uma questão de óxido-redução. Embora eu tenha separado alguns exercícios de casa para vocês fazerem depois, por conta, tá? Mas ela é uma aula fundamental, porque daqui... Tem gente entrando aqui ainda. Pronto. Porque daqui a gente vai levar para a semana que vem, né, três conceitos. O conceito de NOx, o que é número de oxidação, como calcula esse número de oxidação, e os conceitos de oxidação e de redução. E vamos falar um pouquinho do balanceamento das reações, tá? E aí, depois, na sequência, a gente entra na parte de pilha, de eletrólise. Tanto é que eu coloquei esse capítulo à parte, né, na apostila, mas ele poderia muito bem estar dentro do capítulo de eletroquímica, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Vou começar aqui. Vamos lá. Opa. Peraí, gente, que eu tô com um probleminha aqui no meu... Aqui, pronto. Então, vamos lá. O nosso objetivo aqui nessa primeira parte da aula é definir o que significa número de oxidação. Para quem nunca ouviu falar desse termo NOx, NOx é uma abreviação que a gente usa para a expressão número de oxidação. Então, vamos escrever aqui, ó. NOx é sinônimo de número de oxidação. O conceito de NOx ele foi criado pelos químicos para que a gente possa entender, possa trabalhar com as reações chamadas de óxido-redução, que são reações muito importantes. Por que que elas são importantes? Porque são reações que são capazes de gerar energia elétrica. A gente estava recentemente trabalhando aí na parte de física a teoria de gerador. E os geradores são dispositivos que, de alguma maneira, produzem energia elétrica. Em especial, existe um tipo de gerador chamado gerador eletroquímico, que são as pilhas e as baterias. Esses dispositivos, as pilhas e baterias, conseguem produzir energia elétrica a partir de uma reação química, né?
A gente também está estudando nas aulas extras do sábado a parte de termoquímica. E no sábado passado, a gente aprendeu que existem reações que podem produzir calor, não é? Como é que eu chamo uma reação que produz calor? Ela se chama exotérmica, né? Pois bem, a novidade dessa semana é que a gente também vai falar de reações que produzem energia elétrica. Então, nos interessa esse tipo de processo. Da mesma maneira que existem reações que produzem energia elétrica, existem reações que consomem energia elétrica. E essa é a principal diferença entre pilha e eletrólise. As pilhas e as eletrólises são reações de óxido-redução. Só que a diferença essencial entre elas é que nas pilhas eu vou fazer uma reação que vai produzir energia elétrica. Nas eletrólises, eu vou fazer uma reação que consome energia elétrica. E esse é o nosso objetivo durante essas próximas aulas de química, da parte de eletroquímica. Tá bem? Bom, para isso, então, eu preciso entender o que é número de oxidação. Para entender número de oxidação, por sua vez, eu vou lá para trás, lá no começo do ano, quando a gente estudou ligação química. Ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica. As ligações, de maneira geral, elas são interações entre os átomos com o objetivo de atingir estabilidade. Lembra que eu falava, olha, o átomo se liga para ficar feliz, o átomo se liga para ficar estável. E uma das teorias que a gente usa é a teoria do octeto, que diz basicamente que um átomo se liga para ficar parecido com um gás nobre. Né? A estabilidade de um átomo ela vai acontecer quando a eletrosfera do átomo fica parecida com a eletrosfera de um gás nobre. Só que para fazer isso, o átomo se utiliza de alguns mecanismos. Vou citar dois aqui. O primeiro mecanismo que um átomo usa para se estabilizar é transferir elétron, que é o que a gente chama de ligação iônica. Tem um átomo que doa elétron, tem um átomo que recebe elétron, e ali ocorre a estabilização. Metal com a metal, lembra? Metal com a metal. Uma outra forma dos átomos adquirirem estabilidade é compartilhar elétron, compartilhar par de elétron, que é o que acontece na ligação covalente, certo? De qualquer maneira, a gente vai considerar que toda vez que um átomo faça ligações, ele tem uma carga. Carga. Essa carga, ela pode ser uma carga real ou ela pode ser uma carga virtual. Bem, e o NOx é justamente a carga dele, do átomo. O NOx é a sua carga do átomo, que pode ser real ou virtual, quando ele realiza uma ligação química. Então, só tem NOx, um átomo que se liga com outro. Tudo bem? O que é estranho quando a gente estuda NOx é entender o que é essa história de carga real ou virtual. Então, numa primeira parte da história, eu preciso explicar para vocês esse contexto de o que significa dizer que o NOx é uma carga real. O que significa dizer que o NOx é uma carga virtual. Tá? Então, a gente começa falando do NOx como sendo uma carga real.
Gente, quando que um átomo tem uma carga real, uma carga de verdade? Essa carga real, ela surge toda vez que o átomo faz uma ligação iônica. Então, carga real ocorre quando um átomo realiza ligações iônicas. Por exemplo, vamos imaginar uma ligação iônica entre potássio e cloro. Isso é um sal, né? Cloreto de potássio. Tá? Na ligação entre potássio e cloro, o potássio é um metal e o cloro é um ametal. Nós sabemos que numa ligação entre metal e ametal, o metal doa elétrons para o não metal. Tudo para atingir a estabilidade. No caso do potássio, que é o metal da família A, ele vai doar um elétron e vai ter uma carga mais um. E essa carga mais um, nós vamos chamar de NOx. É o número de oxidação do potássio. Acabou. Por outro lado, o cloro, que é um ametal da família 7A, tem 7 elétrons na camada de valência e se estabiliza quando recebe um elétron. Então a carga dele é menos um. Então eu vou dizer que o NOx do cloro é menos um. Acabou. Então, se você lembra quais são as cargas dos cátions, quais são as cargas dos ânions, você já está meio caminho andado para entender NOx. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Vou pegar um outro exemplo. Vou pegar uma ligação entre cálcio e oxigênio. O cálcio, ele é um metal da família 2A. E o oxigênio é um ametal da família 6A. Os metais da família 2A se estabilizam perdendo dois elétrons. Então, o NOx do cálcio é mais dois. Os elementos da família 6A, como por exemplo o oxigênio, o enxofre, eles se estabilizam recebendo dois elétrons. Tem 6 na camada de valência. Então tá aí o NOx do oxigênio. Acabou. Super simples. Vou colocar mais um exemplo aqui, ó. Alumínio com flúor, AlF3. Alumínio, metal, família 3A. Flúor, ametal, família 7A. Metal da família 3A se estabiliza com carga mais 3. Então, o NOx do alumínio é mais 3. A metal, família 7A, recebe um elétron, tipo que nem o cloro, né? No primeiro exemplo que eu citei, o caso do cloro. Então, aqui menos um. Tudo bem? Então, o grande objetivo da aula é que a gente olhe para as fórmulas e aprenda a calcular ou a determinar, vamos colocar dessa forma,
o NOx dos elementos, tá? Quando a ligação é iônica, essa determinação ela tem a ver justamente com esse comportamento que eu estou falando. Puta, o cara precisa estabilizar e ele vai fazer o quê? Ele vai perder elétron ou vai ganhar elétron? Então, se você é bom de carga, você vai conseguir desenvolver bem essa questão. Tudo bem? Beleza. Tá? Podem tirar print do slide. Bom, onde que a coisa começa a ficar estranha? Quando a gente fala de carga virtual. É aqui que a coisa começa a ficar esquisita. Porque assim, a palavra virtual significa basicamente o quê? Uma carga virtual, gente, é uma carga que na verdade não existe. Por isso que ela é chamada de virtual. Não existe. Quando que isso acontece? Quando que uma carga é virtual? Bom, se por um lado a carga real, opa, acontece quando a ligação é iônica, a carga virtual ela ocorre quando o átomo realiza ligações covalentes. Lembrar, pessoal, que a diferença de uma ligação covalente para uma ligação iônica é que na ligação covalente o átomo não está nem perdendo e nem ganhando elétron, ele está compartilhando elétron. Vamos pegar um exemplo aqui para vocês entenderem isso. Vamos imaginar uma molécula formada por hidrogênio e cloro. Esse tracinho que a gente coloca aqui, ó, ele representa um compartilhamento de elétron. Então, eu vou desenhar aqui, ó, uma bolotinha azul e outra bolotinha azul. E aqui você tem um compartilhamento. Compartilhar não significa nem perder nem ganhar. Compartilhar significa que os dois átomos estão usando um par de elétron. Beleza? Só que não sei se vocês lembram, existe um conceito que a gente aprendeu lá no começo do ano, que é o conceito de eletronegatividade. Eletronegatividade. Alguém poderia me lembrar o que é eletronegatividade, gente? Esse conceito é fundamental para a gente entender isso aqui. O que é eletronegatividade? Quando eu falo, por exemplo, olha, o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. O que é isso? Ser mais eletronegativo. Vê aqui, ó. Ah, estão respondendo aqui. Tendência de ganhar elétron. Boa. A eletronegatividade é uma tendência que os átomos têm de puxar elétron, facilidade de roubar elétron. Olha lá. É isso aí. O que acontece? Esse par de elétron aqui, ó, embora seja um par compartilhado, ele passa mais tempo perto do cloro do que do hidrogênio. É como se o cloro exercesse uma espécie de atração por elétrons maior do que o hidrogênio.
Tudo bem? Não que o cloro tenha ganho o elétron do hidrogênio. Não é isso. Mas o elétron fica mais próximo do cloro do que do hidrogênio. Então, tecnicamente, o cloro não tem carga, nem o hidrogênio. Mas, se eles tivessem carga, diferença de eletronegatividade. Você concorda comigo que se eu tivesse que atribuir uma carga negativa, essa carga negativa seria para o cloro? Virtual menos um. E o hidrogênio teria uma carga virtual mais um. Então nós vamos dizer que o cloro tem um NOx, que é menos um. Mas esse NOx menos um não é uma carga de verdade, porque ele não está ganhando. Assim como o NOx do hidrogênio não é uma carga real. Eu vou me basear na diferença de eletronegatividade. Quem é que puxa elétron? Ah, então é o cloro que puxa elétron. Então o NOx dele é menos um. Percebam que é diferente desta situação aqui, ó. E eu tenho uma carga real, porque aqui de fato ele está puxando elétron. Enquanto que aqui, ó, opa, calma aí, eu tenho uma carga virtual. Então, uma coisa importante, importante, carga virtual é atribuída a partir da diferença de eletronegatividade. Tá? Porque, e aí temos uma coisa muito importante. Lembrar da fila. Fui ontem no... Briguei e saí correndo para o hospital. É importante que você conheça essa fila e lembre que a eletronegatividade ela cresce da esquerda para a direita, ou melhor, da direita para a esquerda. Tudo bem? Quer ver um outro exemplo? Vou pegar mais uns exemplos aqui. Ó, água. Tá. Quais são as cargas virtuais do oxigênio e do hidrogênio na molécula de água? Bom, o oxigênio é mais eletronegativo que os hidrogênios, não é? Então,
Cada ligação com o O e o H vai fazer com que o oxigênio puxe elétron, aquele parzinho de elétron aqui, ó, o oxigênio vai puxar o elétronzinho para ele e o hidrogênio vai puxar o elétronzinho para ele. O oxigênio também do outro lado vai puxar do hidrogênio. Então, se eu tivesse que atribuir uma carga para cada um, o que que eu faria? Eu diria que o hidrogênio tem carga mais um, porque ele está numa ligação onde o oxigênio puxa elétron para ele. O outro hidrogênio aqui do lado também é mais um. E o oxigênio aqui seria menos dois. Tudo carga virtual. Tudo carga virtual. Ó, outra coisa, cuidado. Esta carga menos 2 não é uma carga de verdade. É diferente disso aqui, ó. Aqui eu tenho uma carga real. Porque aqui o oxigênio, ele está fazendo uma ligação de verdade iônica com o cálcio. Tudo bem? Aqui eu tenho uma carga virtual. Vou pegar um outro exemplo. Vou pegar um outro exemplo. Estou pegando moléculas conhecidas, tá? Para a gente ir treinando. Gás carbônico. Gás carbônico. Gente, se você tivesse que dar uma carga virtual para o carbono, se você tivesse que dar uma carga virtual para o oxigênio, que carga a gente daria? Bom, aqui eu tenho ligações covalentes duplas, tá vendo? Na ligação CO, quem puxa elétron é o O. Quem puxa elétron é o O. Só que nesse caso, ele está fazendo uma dupla. Concorda? Está fazendo uma dupla. Então é como se ele estivesse virtualmente puxando dois elétrons. Ah, olha lá. Olha a carga virtual. Vendo? Carga virtual menos dois para os dois. Apareceu uma pergunta aqui, ó. Dan, a carga virtual é só porque, na verdade, é um compartilhamento de elétrons ao invés de dar e ganhar? Sim, isso. Exatamente isso. Agora, tem uma coisa aí, né? Vamos lá. Você sabe que eu sou provocador. Se essa porra dessa carga não existe, por que que eu atribuo a ela, né? Isso é uma pergunta. Entenderam? Daqui a pouco a gente vai descobrir por que que eu atribuo uma carga para um átomo se ele não está de fato ganhando nem perdendo elétrons. Isso tem que ter alguma vantagem, tá? Guarda essa pergunta aí. Por que, meu Deus? Tá ligado? Por que, meu Deus? Hã? E o carbono, gente? E esse carbono aí, mano? Quanto é a carga virtual do carbono? Alguém arrisca? Isso! Isso. Mais quatro. É como se o carbono estivesse virtualmente perdendo quatro elétrons. Ele perde dois para o O
e 2 para o outro O. Perfeito. Isso aí. Isso é NOx. Isso é NOx. Quer ver um outro exemplo? Olha esse. Que substância é essa, gente? Quem é essa substância aí? Isso. Água oxigenada. Exatamente. Vai. Carga virtual pro H, carga virtual pro H e carga virtual pro O também. Já vamos botar do O aqui, ó. E aí? Qual que é a carga virtual pro O e pro H? Bom, o O, ele puxa elétron do H. E aqui também. Bom, então, carga virtual pro H aqui é mais um. Carga virtual aqui pro H é mais um. Agora, qual que é a carga virtual pro O? Menos um. Menos um. Tudo bem? Tá? O oxigênio aqui da esquerda, ó, ele está puxando um elétron do H e o oxigênio aqui da direita está puxando um elétron do H. Aí, carga virtual menos um. Tá? Pois é, ó, agora estou falando aqui. Agora ela ficou diferente da real. Tá vendo? Exatamente. Então, cuidado, porque a carga real ela não coincide necessariamente com a virtual, depende de como o átomo está ligado. Tá? Uma coisa interessante em cima dessa pergunta que você fez aqui é pensar o seguinte: quando a carga é real, opa, quando a carga é real, por exemplo, do oxigênio, ela vai ser sempre menos 2. Não tem como ela não ser menos 2, porque o oxigênio sempre recebe 2 elétrons. Agora, quando a carga é virtual, precisa ver quem está ligado do lado dele. Ó. Aqui a carga virtual era menos 2. Aqui a carga virtual é menos um. Percebe? Olha esse caso aqui, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui, ó. Que substância é essa? Não vai falar que é zero igual a zero, hein? Acorda aí. Zero igual a zero. Que substância é essa aqui, ó? Como é que eu chamo essa substância? Isso aqui é o gás oxigênio. O gás oxigênio que está na atmosfera. Qual que é a carga virtual do oxigênio aqui, ó? Isso, O2. É O2. É O2. Qual que é a carga virtual do oxigênio aqui, gente? Zero! Zero! Porque, gente, a ligação é apolar. A ligação é apolar. Ele não está puxando elétron de ninguém. Ó, por isso que eu coloquei aqui, ó. Importante. Ó, para você ter carga virtual, você precisa ter diferença de eletronegatividade. Quer ver um outro exemplo? Falei para vocês que a aula de hoje era para explodir a cabeça.
Eu avisei. Olha aqui. OF2. OF2. Isso. Os dois oxigênios aqui têm carga zero, tá? Qual que é a carga virtual aqui do oxigênio, ó? Esse que está aqui no meio. Aqui é mais dois. Mais dois. Por que mais dois? Porque o flúor é mais eletronegativo. O flúor é mais eletronegativo. Porque o flúor puxa elétron. Ó. Tá vendo? Estão perguntando aqui um negócio, ó. Dan, isso tem a ver com o vetor? Claro que tem. O vetor é justamente o que vai dizer para a gente quem puxa, quem não puxa. Exatamente. Perceberam? Como que eu. Então, tipo, você vê que a carga virtual é mais delicada, porque você tem que olhar para a estrutura da molécula. Quando a carga é real, é mais baba, porque meio que você decora. Tudo bem? Tira print. Vamos que eu quero colocar mais exemplos. Ah, perdão, gente, peraí, tô meio aqui. Você quer ver um exemplo que é para explodir a cabeça? Aqui, ó. Qual é a carga virtual do carbono aqui? Carbono. Isso. -4. -4. Por que -4? Porque o carbono puxa um elétron do H, puxa outro do H, puxa outro do H e puxa outro do H. Claro que, gente, você não vai ficar toda hora ficar desenhando esse monte de setinha. O que você tem que lembrar, pelo amor de Deus, é isso aqui, ó. Pelo amor de Deus, ó. Isso aqui, ó. Essa é a parte importante do negócio, tá? Beleza? Quer ver, ó? Vamos lá. Olha isso aqui agora, ó. Olha como muda a situação. Olha como muda. Qual que é a carga virtual do carbono? Isso, isso, +4. Qual que é a carga virtual de cada cloro? De cada cloro. -1. Exato, olha lá. Já aprenderam a fazer o bagulho. Quer ver? Que molécula é essa aqui, ó? Que molécula é essa?
Isso, aldeído, aldeído. Vai. Carga virtual do carbono, do hidrogênio. Carga virtual do hidrogênio. Mais um, perfeito, perfeito. Carga virtual do O. Cuidado, hein? Menos dois. Perfeito. Menos dois. Cuidado, menos dois. Teve gente que escreveu aqui menos um. Cuidado. Menos dois porque ele está fazendo dupla. Tudo bem? Isso. Boa. Agora vai. Puff. Carga do carbono. Isso. Isso. Peraí, vou esperar mais para ver quem quer responder. Não, misericórdia não. Não tem misericórdia, não. Tem nada de misericórdia. Qual que é a carga do carbono? Tem nada de misericórdia aqui. Pensa, pensa, devagar. Quem está puxando elétron? Ó, vamos lá. O carbono puxa dois aqui, não puxa? Ele puxa dois. Mas ele perde dois para o O. Quanto vale a carga dele? Zero. Ah, zero. Zero. Olha lá, começou. Começou a choradeira. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, pronto. Tava demorando, né? Você não tinha se manifestado até agora, né? O chororô. Tava demorando, tava tão quietinha. Agora resolveu começar a chorar as pitangas. Cadê sua parceira? É, Maria das Dores. Você já sabe quem que é, né, Rafa? Você já sabe quem que é a Maria a das Dor. Já sabe quem que é das Dor? Quem que é das Dor? Adivinha? Cadê tua parceira? Você fez comida pra ela? Cadê ela? Tá aí com você ou não? Sumiu, né? Não sei, sumiu. Falou que ia na padaria e não voltou nunca mais. Ah, lá, os caras já sabem quem é, ó, tá vendo? Vocês já estão vendo aqui no grupo, já sabem quem que é das dor, né? Já sabem. Tem que tomar cuidado, gente, com quem o elemento tá ligado. Vamos lá, vai. Agora nem vai chorar mesmo. Puta, vamos lá. Agora, já aproveitar que você tá chorando aí, pega o lenço aí, vai. Pega o lenço. Pega o lenço. Vai. Eu quero o NOx desse carbono aqui, ó. Carbono da esquerda. Que molécula é essa, gente? Que molécula é essa? Vocês sabem que molécula é essa? Que função orgânica é essa? É um ácido carboxílico. É, eu ia falar. É esse mesmo. É o acético, né? Esse é o acético. Tá. Tá, qual que é o NOx desse carbono que está à esquerda aí? E quase. É, não, não. Ao contrário, ao contrário. Ao contrário. Au contraire. Au contraire. Eu pensei no menos e falei mais, prof. É isso aí. Exato, ó. Ele puxa um aqui,
ele puxa outro aqui, ele puxa outro aqui, ó. O carbono é mais eletronegativo, né? Então eu tenho -3 aqui, ó. -3. Tá, agora, e esse carbono aqui? Porque, ó, essa ligação aqui, gente, ó, cuidado. Essa ligação que eu tô passando aqui em cima, ó, ela é apolar. Então, tipo, aqui o carbono da esquerda, ele não tá puxando elétron de ninguém. Ele não tá puxando elétron. Agora, aqui, ó, misericórdia, como diz a nossa querida Nasdor. Quanto que vale o NOx desse carbono aí? Veja quem está do lado dele e veja quem está puxando elétron. Essa ligação aqui, ó, isso, esse sim, exatamente. Esse é. Esse aqui é +3, gurizada. +3. Por que que ele é +3, ó? Ele está ligado a um O aqui, ó. O oxigênio puxa um elétron. E aqui eu tenho uma dupla, ó. Dupla, ó. Então esse carbono aqui, ó, ele está virtualmente perdendo 3 elétrons. Tudo bem? Beleza? Tá. Então, eu estou citando algumas moléculas. É claro que essas moléculas que eu estou citando, elas são de propósito, tá? São moléculas muito famosas. A gente vai usar esse conceito depois. Tá? Tudo que eu estou fazendo aqui está pensado. Acredita em mim. Mas o que que eu quero deixar aqui? Duas coisas. Primeira, carga virtual é um saco de você achar. Por quê? Porque depende de quem está ligado com o átomo. Uma outra coisa, o mesmo elemento ele pode ter várias cargas virtuais. Você vê aqui no caso do carbono, tem carbono +4, -4, 0. Então, carga virtual é um problema. A carga real é menos problemática, porque é meio que decorada. Você decora e pronto. Então, estão perguntando aqui, tem que desenhar a ligação? Tem que desenhar a ligação. A ideia é que a gente não desenhe. A ideia é que nós não desenhemos. E isso pode parecer um negócio impossível. Danilo, como que você vai fazer isso sem desenhar? É aí que vem a segunda parte da aula. Nós vamos desenvolver técnicas para fazer isto sem desenhar. Se você já teve aula de NOx na tua vida, você deve ter visto o professor cagando regra de NOx. O que nós vamos fazer aqui é estabelecer um conjunto de regrinhas para que isso se torne uma coisa mecânica. Para que você torne isso uma coisa mecânica. Tudo bem? Pode falar que eu estou te lendo aqui. Me chamaram aqui no chat. Acho que... Ah, Sabe esse H que tá grudado aí no O? sim, Ele só vai interferir no O, né? No carbono não, né? sim, porque aqui é o seguinte, ó. Aqui é o seguinte. Eu vou apagar, aí vai te dar mais clareza disso, ó. Pronto. Quanto vale o NOx do O? Aqui, ó. Os dois oxigênios vão valer -2. Vendo? Os dois oxigênios vão valer -2. Tá? Vocês já viram que o hidrogênio, eu nem perdi muito tempo com ele, né? Vocês perceberam que eu não perdi muito tempo com o hidrogênio? Por que que eu não perdi muito tempo com o hidrogênio, gente? Pensa. Porque ele não muda. Isso. Então, o que que a gente vai descobrindo?
Tem alguns elementos cujo NOx é quase sempre o mesmo. Quase sempre o mesmo. Tipo o hidrogênio. Um outro elemento que quase não muda é o oxigênio. Agora, tem alguns, velho, que muda pra caramba. Muda pra caramba. Quer ver? Vou fritar vocês agora. Lembra da aula de ácidos? Quem são esses ácidos que eu estou colocando aqui no quadro? Todos os ácidos que têm cloro. Clórico, perclórico, hipocloroso e o escambau. Olha isso aqui. Ó, acompanha comigo aqui. Esse aqui é o clorídrico, esse aqui é o hipocloroso, esse aqui é o cloroso, esse aqui é o clórico e esse aqui é o perclórico, tá? Olha a loucura. Esse cloro aqui é -1. E esse aqui, ó. Quanto que vale o inox desse daí? Isso, isso, exatamente, exatamente. Esse cloro aqui é +1, ó. Esse oxigênio é -2, o hidrogênio é +1. Agora eu quero ver quanto vale o inox desse aqui. Olha, tem malandrinho aqui. Tem malandrinho na sala. Olha lá, tem malandrinho. Esse cara é +3. +3. Por que que ele é +3, gente? O que que acontece? Tá vendo essa ligação aqui, ó? Tá vendo essa ligação onde eu tô circulando aqui? Ela é uma ligação dativa, coordenada. Esse cloro, ele está emprestando um par de elétron para o O, aqui, ó. Um par de elétron. Então, é como se o cloro tivesse perdendo um para o O e dois para o outro O. Lembra que na dativa ele empresta um par, um par. Então, esse cloro, ele tem carga +3. Sacaram? E esse aqui, ó, morreram. Oh, +5. +5. Por que +5? Ó, ele perde 2 para o cara da direita, que o oxigênio é mais eletronegativo, né? Então ele perde 2 aqui, ó. Perde 2 aqui. Perde +2 aqui. E perde +1 aqui. Então é +5. Exatamente. +5. E o último aqui, para a gente morrer de vez. Isso. Isso. Exatamente.
Agora os caras estão estriquinados aqui, né? Ó. Os caras estão estriquinados. Eu nem termino de perguntar, os caras já respondem. Isso, mais 7. Por que mais 7? Ah, então quer dizer que toda vez que for dativa, conta 2? É, conta 2. Aqui, ó, vem 2, perde 2. Cada dativa é 2, exatamente. Então é 2 aqui, ó, mais 2 aqui e mais 2 aqui. E mais um aqui, né? Então são 2 aqui, ó, 4, 6, 7. Tá? Então, gente, a mensagem que fica é a seguinte: pelo amor de Deus, diz que tem um jeito mais fácil de fazer isso. Pelo amor de Deus, diz que tem um jeito mais fácil de fazer isso. Sim, tem, tem. Só que tem um preço. Tem um preço. 6 regras. 6 regras. Se você souber as 6 regras, você calcula isso de cabeça. Só que tem um detalhe. Bom, não precisa decorar. É só pensar. Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos agora estabelecer essas regras. Essas regras. Tudo bem? Depoimento aqui. Momento, open your heart. Nossa, Dan, nunca ninguém tinha explicado essa carga virtual. Sempre foi muito ruim porque eu não entendia. Sim, eu sei disso. Eu sei disso. Por isso que eu estou explicando assim. Senão, eu vou te ensinar e você vai ter o mesmo problema que você sempre teve. Se a gente não fizesse isso aqui, não ia ter como. Não ia ter como. Tá? Só que agora, gente, vai tudo clarear de um jeito. Vocês não vão ter noção. Vocês não vão ter noção de como vai clarear a vida de vocês. Escreveram aqui assim: eu nunca estudei assim também. Não, você nunca estudou isso. O que você fez foi decorar o que te falaram. Você decorou só. Qualquer coisa que eu faça diferente disso, você vai ter que decorar. Aí tem aquelas regras bizarras, né? Quando o cloro tá do lado direito é -1. Os negócios meio sem noção. Sem noção, tá? É uma viagem, pelo amor de Deus, tá? Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar as regras e nós vamos destrinchar elas, tá bom? Pode tirar print aqui, por favor. Por favor. Bom, então agora a gente vai fazer a sequência das regras para tornar esse cálculo o mais mecânico possível. Que o que a gente vai descobrir na sequência, gente, é que o NOx, ou melhor, o cálculo do NOx, ele é uma ferramenta para a gente poder entender as reações que ocorrem nas pilhas e nas eletrólises. Então, tipo, por que que eu falei para vocês que NOx é uma coisa que não cai sozinho? Porque ele é uma ferramenta só. Então, se ele é uma ferramenta, qual que é a nossa habilidade? É tentar usar ela da maneira mais ágil possível. Tudo bem? Então, aqui eu tenho duas das regras de cálculo do NOx. A primeira regra diz o seguinte: nas substâncias simples, o NOx dos átomos é sempre 0. Agora, para pensar por que isso é assim. Aqui eu coloquei, ó, nitrogênio fazendo tripla, cloro fazendo simples com cloro, bromo fazendo simples com bromo e O dupla O. Gente, todas essas ligações são apolares. Exatamente, todas são apolares. Então é claro que o NOx tem que ser 0. Todo sentido do mundo. Tudo bem? Tá? Quero colocar aqui uma observação. Observação. Cuidado com
metais. Ferro, ouro, prata, cobre. Vou compartilhar com vocês uma coisa que acontecia comigo no cursinho, que eu acho que vocês vão se identificar. Uma coisa que eu não entendia quando eu fazia cursinho é o seguinte: por que que quando eu vou representar a fórmula, por exemplo, do oxigênio, eu ponho O2, do bromo, Br2, do cloro, Cl2? Só que nos metais eu não faço isso. Gente, cuidado, tá? Os metais, eles não são gases nobres. Então, cuidado, porque o átomo de ferro aqui, ó, ele não está sozinho. Tem uma frase que deve ficar aí na sua cabeça. Eu quero que você apague ela da tua cabeça. A frase é a seguinte: quando está sozinho, o NOx é zero. Esse ferro aqui, ele não está sozinho. O ferro, assim como a prata, assim como o cobre, assim como a platina, assim como o ouro, eles fazem ligação metálica. E nas ligações metálicas, os átomos estão todos unidos, formando um cristal. Então imagina que cada bolinha dessa seja um átomo de ferro. Como nos metais a ligação é metálica e os átomos formam cristais, você não vai escrever Fe2, você não vai escrever AO3, porque elas são substâncias cristalinas. Então, quando você escreve isso aqui, ó, você vai imaginar que você tem uma estrutura com vários átomos do mesmo elemento, todos unidos. E se são vários átomos do mesmo elemento, não tem ninguém puxando elétron aqui. Tá? Diferente, por exemplo, quando a ligação é covalente. Na ligação covalente, eu formo moléculas. Então, O2, Br2, são moléculas. Mas do ponto de vista de carga, é a mesma coisa. Aqui as ligações são apolares. Aqui eu tenho átomos iguais, todos unidos. Eu não estou formando um grupo finito de átomos. Eu estou formando, na verdade, uma estrutura gigante. E eu represento como se fosse um gás nobre. Mas uma coisa que causa muita confusão para os alunos é por que que eu represento o ferro como se ele estivesse sozinho, se na verdade ele não está sozinho. Porque o ferro não forma moléculas. Então não tem como se escrever Fe2. Se a gente fosse ser bem rigoroso, eu poderia escrever assim, ó, Fen, AgN. Só que a gente não faz isso, tá? Então, quando eu for escrever substâncias simples, como metais, eu escrevo como se eles fossem gases nobres. Tudo bem? Então, aqui o NOx do ferro também é zero. Aqui o NOx do ouro é zero. O NOx da prata é zero. O NOx do cobre é zero. Tá? Beleza? Regra número 2. Também óbvia. Nos compostos iônicos, o NOx de cada átomo corresponde à sua carga. Aqui eu tenho alumínio mais 3. Aqui eu tenho enxofre menos 2. Ligação iônica. Aqui é carga real. Aqui é carga real. Tá? Então, onde que isso ajuda muito? Em compostos do tipo iônico. Sal, bases, tá? Compostos onde você tem metal ligado com a metal.
Onde que vai dar problema? Nas cargas virtuais, né? Como a gente tinha visto lá no comecinho da história. Tá bom? Beleza? Então, por exemplo, vamos pegar um composto iônico diferente aqui, ó. MgCl2. Ó, composto iônico. Metal com a metal. Então, no magnésio, você tem uma carga real mais 2, estabiliza perdendo 2 elétrons. No cloro, carga real menos 1, tá? Estabiliza ganhando 1 elétron. Por isso que eu tenho uma ligação entre um magnésio e 2 cloros. Justamente para que o número de elétrons doados e recebidos seja igual, né? Tá? Quer dizer, um magnésio consegue estabilizar 2 cloros. Tudo bem? Beleza? Pode tirar print? Ok. Regra 3. A regra 3, gente, é uma regra para o oxigênio especificamente. O oxigênio é um elemento que vai aparecer muitas vezes. Não, volta lá no outro, por favor. Volta. Não consegui tirar o print. Tá. A regra C, ou regra 3, ela é uma regra criada só para o oxigênio. Justamente por quê? Porque o oxigênio é um elemento que vai aparecer muitas vezes. Então é interessante que a gente mecanize o oxigênio. Você bata o olho no oxigênio, você sabe qual é o NOx dele, tá? Então vamos lá. Quais são os NOx do oxigênio possíveis? O oxigênio ele pode ter NOx 2, 0, menos 1 e menos 2. Então vamos por partes. Vamos por partes. Quando que o NOx do oxigênio é mais 2? Apenas um caso. Apenas um caso. Que caso é esse, Danilo? Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Esse caso aqui. O único elemento mais eletronegativo que o O, gente, é o flúor. Então, quando o oxigênio estiver ligado com 2 flúors, automaticamente o NOx dele aqui é mais 2. Que é raríssimo isso acontecer. Raríssimo. Tá? Segunda situação. Quando que o NOx do oxigênio é 0? Quando ele for substância simples. Quando ele estiver ligado com outro átomo igual a ele. O2 ou O3. Quando que o NOx do oxigênio vale menos 1, gente? Nesse tipo de molécula aqui, ó. A gente também discutiu. Aqui a carga do oxigênio é menos 1, que é a água oxigenada. Tá? A água oxigenada, ela faz parte de uma família de compostos chamados de peróxidos. Os peróxidos, eu tenho sempre 2 oxigênios ligados um no outro aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tá? E nesses casos, o oxigênio só puxa um elétron aqui, ó, e um elétron aqui.
Então, cada oxigênio vale -1. Agora, gente, no resto é -2. No resto é -2. Então, é praticamente -2. Não, se não for OF2, se não for substância simples, se não for água oxigenada, -2. Acabou. Água, se o oxigênio tiver num ácido, se o oxigênio tiver no CO2, tá? Se o oxigênio tiver num composto orgânico, se o oxigênio estiver fazendo ligação iônica, tudo -2. Tudo -2. Tudo bem? Beleza? Pode tirar print? Hidrogênio. Hidrogênio. Gente, para falar de hidrogênio, vou lembrar uma coisa aqui com vocês. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Aqui nessa tabelinha do lado, deixa eu mostrar para vocês aqui, dar um zoom nela. Ó. Aqui eu tenho a eletronegatividade do hidrogênio, ó. 2,2. Vendo? Esse valorzinho que está aqui do lado, ó, é a eletronegatividade do hidrogênio. O que a gente percebe? Você tem alguns elementos bem mais eletronegativos que o hidrogênio, ó. O flúor, o cloro, o bromo, o iodo, tá vendo? O nitrogênio, são os ametais. O enxofre, tá? O próprio carbono. Tá? E aqui você tem alguns elementos com eletronegatividade bem baixinha, ó. Bem baixinha. São os metais, tá vendo, ó? Lítio, magnésio, alumínio, cálcio, potássio, os famosos. Então, eu poderia colocar aqui nessa tabela, depois do hidrogênio, metais. Metais. Então, olha só o que acontece. O hidrogênio, ele pode ter NOx -1, NOx 0 e NOx +1. O NOx 0, gente, é quando ele está na forma de substância simples. Que é basicamente o H2. Quando que o hidrogênio terá NOx -1? O hidrogênio vai ter NOx -1, gente, quando ele estiver ligado com metal. E quando ele está ligado com metal, ele está fazendo ligação iônica. Iônica. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, ligação iônica. Quer ver um exemplo de uma substância onde isso acontece? NaH. Olha como eu escrevi o hidrogênio do lado direito da fórmula. Vocês estão percebendo isso? Por que eu escrevi o hidrogênio do lado direito? Porque ele é um ânion. O hidrogênio raramente faz ligação iônica. Raramente. Ele faz ligação iônica quando ele está ligado com metal. Quer ver um outro exemplo? CaH2.
O cálcio. Quer ver um outro exemplo? Al, H3. Então, quando ele está ligado com metal, ele tem carga -1. Quando ele está ligado com ele mesmo, aí o NOx é 0. Agora, o resto é +1. Por quê? Porque quando ele faz ligação covalente, o elemento que está ligado com ele pode ser o fósforo, carbono, enxofre, iodo, bromo, hidrogênio, oxigênio e flúor. Todos eles são mais eletronegativos. Entenderam? Então, ou ele recebe, quando ele está ligado com metal, aí a carga é real. Aqui você tem uma carga real, ó. Carga real. Ou ele está compartilhando, aí a carga é virtual. E nesse caso da carga virtual, ele é +1. É o NOx dele. Tudo bem? Tá bom? Então isso acontece, por exemplo, na água, nos ácidos de maneira geral, HXeOY para ácidos, nos compostos orgânicos, na amônia, né? Um outro composto que é famoso, amônia, tá? Na amônia, ó, H, N, H, H. Olha lá. Tá bom? Beleza? Então, para o hidrogênio, quase sempre +1. Para o oxigênio, quase sempre -2. Essas duas regras são bem importantes. Tá bom? Beleza? Tira print. Outra. Alguns elementos apresentam NOx fixo. Alguns elementos apresentam NOx fixo. São aqueles NOx que você vai memorizar. Veja, quem são eles? A maioria é metal, ó. A maioria é metal. Ó. NOx +1. Família 1A e prata. Família 1A, que é metal alcalino, né? E prata. NOx +2. Família 2A, metal alcalino terroso e zinco. Se vocês, não sei se vocês vão lembrar, gente, essa tabela é a mesma tabela que eu pus para vocês na aula de ligação iônica. É a mesma. +3, o alumínio, importante, da família 3A. -1, olha, -1. Peraí, deixa eu trocar a cor que ficou esquisita. -1. Família 7A, quando tiver fazendo ligação iônica. Quando tiver fazendo ligação iônica. Tudo bem? Beleza? Que aí você tem o cloro, o bromo, tá bom? Beleza? E aí você tem os carinhas que tem carga dupla. Ó, carga dupla. O ferro
Pode ter dois ou três, o cobre, um ou dois, o chumbo, dois ou quatro, tá? Esses são os mais famosos. Tem o ouro também aqui, ó, platina, tá? Beleza? Então, tipo, essa tabela ela é bem importante por vários aspectos. A gente usa ela para montar fórmula de sal, a gente usa ela para montar fórmula de base, e agora a gente está usando para NOx fixo. É claro que aqui vai uma ressalva, né, gente? Isso só é verdade quando eles não forem substâncias simples. Opa, perdão. Vou colocar aqui uma observação. Observação. Exceto quando forem substâncias simples. Porque aí cai na regra um, né? Simples. Tá bem? Tem o -2. Você pode colocar, por exemplo, o oxigênio e o enxofre, quando fazem ligação iônica, tá? Você pode colocar também. Podemos colocar aqui, ó, oxigênio e enxofre quando fazem ligação iônica. Estão falando para mim colocar o -2 aqui. Mas por causa do enxofre, né? Porque o oxigênio a gente meio que já discutiu, tá? Beleza. Pode tirar print. Agora, gente, olha só que interessante. Eu vou voltar um pouco os slides, tá? Lá no começo da aula. Olha que coisa curiosa. Olha que coisa curiosa. Dá uma olhada aqui, ó. Pega essa molécula aqui, ó. Essa aqui. Tá vendo ela? O carbono aqui, ó, é +4 e os cloros são -1, certo? Se você somar tudo aqui, ó, dá zero. Olha aqui, ó. Hidrogênio +1, cloro +1 aqui, ó, e oxigênio -2. Se você somar, dá zero. Aqui também, ó. Se eu somar os NOx de todo mundo, o resultado dá zero. Aqui também, ó. Peraí. Ó, aqui, ó. +1 com -1 dá zero. +2 com -2 dá zero. Tá vendo? Aqui também, ó. +3 com -1. Só que aqui eu tenho 3 flúors, ó. Então percebe que isso é um padrão? Por que que a soma sempre dá zero, gente? Por que que a soma sempre dá zero? Porque o composto não tem carga. Um composto não tem carga. Mesmo que o composto seja iônico, as cargas se equilibram. Então, essa regra, ela é a mais utilizada. Ela é a mais utilizada. Exatamente. O mesmo que um recebe, o outro ganha, o outro perde. Então, por exemplo, essa regra, onde ela é muito útil? Vou colocar aqui, ó. Muito útil para calcular NOx
de átomos, para calcular NOx de átomos com valores variáveis. Vou citar alguns exemplos. Por exemplo, ó, quero calcular o NOx do nitrogênio aqui, ó. O nitrogênio não tem NOx fixo. Então, o que que eu faço? Você começa por aqueles elementos que você sabe o NOx. Hidrogênio aqui, ó, mais um. Oxigênio aqui, ó, menos dois. Certo? O do nitrogênio, eu vou chamar de X. Então, eu faço a seguinte conta. Mais um mais X menos 6 igual a zero. Menos 6 por quê? Porque eu tenho 3 oxigênios. Tudo bem? Então, o X aqui vai valer quanto? Mais 5. Tá vendo? Quer ver um outro exemplo? Ó, CO4. Outro ácido. Quero calcular o NOx do enxofre. Então, o que que eu faço? Hidrogênio mais um, oxigênio menos 2 vezes 4, porque são 4 oxigênios, e o enxofre, X. Então fica mais um mais X menos 8 igual a zero. Aliás, mais 2, né? Porque tem um vezes 2 aqui, ó. 2 vezes mais um. Aqui é mais 2, ó. Tem 2 hidrogênios. Tudo bem? Ó. Então fica mais 6. Essa regra a gente usa bastante ela. Quer ver um outro exemplo? Ó? Olha esse aqui que loucura, ó. K2CR2O7. K2CR2O7. Potássio, mais um, vezes 2. Potássio tem NOx fixo, família 1A. Oxigênio, menos 2, vezes 7. Dá menos 14. Cromo, você tem dois cromos, tá vendo? Vou chamar de 2x. Tá vendo? Então fica mais 2 mais 2x menos 14 igual a zero. Tudo bem? Isso vai dar menos 12 mais 12 vai dar x igual a 6, veja. X igual a 6. Tudo bem? Beleza? Então, geralmente, a gente usa essa regra para calcular os NOx dos elementos que não estão nas outras. Tá? Tranquilo? Podem tirar print.
E aí nós temos a última regra. Nós temos a última regra. Quando eu estou calculando o NOx de um composto neutro, a soma é zero. Agora, e os íons? E os íons? Veja, em íons poliatômicos, a somatória dos NOx deve ser igual à carga do íon. O que é um íon poliatômico, gente? Vamos pegar aqui exemplos, ó. Quer ver o íon poliatômico? CO3, 2 menos. Carbonato. Quero calcular o NOx do carbono. X. Bom, o oxigênio, ele vale menos 3, menos 2, vezes 3. Então fica X menos 6. Só que agora a soma não dá zero. Por quê? Porque o íon tem carga. Ah, então vale menos 2. Então aqui fica X igual a mais 4. Tudo bem? Quer ver um outro íon famoso? PO4, 3 menos. Íon fosfato, que vem do ácido fosfórico, né? Quanto vale o NOx do fósforo aqui, ó? X. O oxigênio, ele vale menos 2, só que vezes 4. Então fica X menos 8 igual a menos 3. Portanto, X igual a mais 5. Tá vendo? Mais umzinho, vai, mais umzinho para fechar. Íon NH4+. Íon amônio, famoso. Íon amônio. Quanto vale o NOx do nitrogênio aqui, ó? Quanto que vale o NOx do nitrogênio? Bom, o hidrogênio vale mais 1, né? Vezes 4. Então fica X menos 4 igual a mais 1. Aliás, mais 4, né? Perdão. Igual a mais 1. Ó. X mais 4 igual a mais 1. Passo mais 4 para lá, fica X igual a menos 3. Tudo bem? Beleza. Essas são as regras de NOx, gente. Percebam que por trás delas existe bastante coisa lógica, né? Não é nada, você fala, puta, tem que decorar. Tudo bem, se você memorizar, melhor. Tá? Mas é muito mais fácil você memorizar quando você enxerga uma lógica para a coisa. Tá bem? Podem tirar print, printeira. E eu acho que eu vou parando por aqui, gente. Vou parando por aqui.